Falar agora sobre fluidez. A fluidez da membrana é algo que deve ser precisamente regulado, pois certos processos de transporte através das membranas irão parar caso a fluidez seja reduzida. Então é importante que venhamos a entender que fatores influenciam na fluidez dessa membrana. O primeiro ponto a ser abordado é a questão da transição de fase. A transição de fase vai corresponder a uma mudança no estado físico da bicamada. E essa mudança no estado físico vai ser influenciado através da temperatura. O aumento ou a redução da temperatura irá influenciar no estado físico da mesma. Observe essa imagem e percebam que nós temos a bicamada lipídica aqui em seu estado inicial, chamado de gel ou rígido. O aumento da temperatura vai provocar, então, uma alteração nessa bicamada. Observem que a gente vai estar falando, então, de uma mudança do estado gel, rígido, para o estado líquido, também chamado de fluido. Isso porque a temperatura foi aumentada e provocou, então, uma mudança no estado físico dessa bicamada. Do mesmo modo que com o aumento da temperatura nós temos uma mudança no estado físico dessa bicamada, com a redução não será diferente. A única diferença vai ser justamente na sequência. Com a redução da temperatura, nós estaremos provocando, então, uma mudança de um estado líquido, também conhecido como fluido, como eu já falei para vocês, para um estado gel rígido. Então, a transição de fase vai depender da temperatura e da composição da membrana, os lipídios que a compõem. Outro ponto que vai estar relacionado à fluidez da membrana é a presença de insaturações e o comprimento das cadeias de ácido graxo. Nós temos aqui uma lista, certo? Onde temos, além do ácido graxo, o tamanho das suas cadeias e o número de insaturações presentes. Percebam que a gente vai ter alguns com 1, 2, 3 insaturações. Quando eu falo de insaturações, são ligações duplas, e outros que simplesmente não as possuem, ou seja, possui apenas ligações simples, saturadas. Quando a gente fala da presença de insaturações, a gente está falando, portanto, de uma influência na fluidez da membrana. Quanto maior o número de ligações duplas, mais fluida será a mesma. Do mesmo modo que a presença de ligações simples afetará a membrana, deixando-a menos fluida. Então, aumento de insaturações, aumento da fluidez. Redução de insaturações, redução da fluidez. Além das insaturações, o comprimento da cauda do lipídio também vai influenciar nessa fluidez. Como assim? Os lipídios que possuem caudas mais curtas, vão ter mais intensa flexão dessa cauda. E quanto mais intensa é a flexão da cauda, maior é a fluidez. Desse modo, lipídios que têm caudas mais curtas favorecem a fluidez da membrana. Um outro ponto que está relacionado à fluidez é a presença do colesterol. Por que o colesterol? Porque o mesmo vai modular as propriedades da bicamada lipídica. O colesterol, ele se insere na bicamada com seu grupo hidroxila próximo às cabeças polares dos fosfolipídios, como eu falei para vocês anteriormente. Desse modo, esse grupo vai deixar então seus rígidos anéis de esteroides interagindo parcialmente, imobilizando aquelas regiões. Essas regiões a que eu me refiro são as regiões de hidrocarbono próximo aos grupos de cabeças polares. O colesterol torna então a bicamada lipídica menos deformável nessa região, reduzindo a permeabilidade da bicamada a pequenas moléculas solúveis em água. É importante ressaltar que, embora o colesterol aumente o empacotamento dos lipídios na bicamada, isso não torna a membrana menos fluida. Por que eu estou falando isso?
Porque, como eu já falei para vocês, a gente vai ter as insaturações aumentando a fluidez. O comprimento das cadeias, quanto maior o comprimento, menor a fluidez. E o colesterol vai aumentar a fluidez, tá? Quando nós estamos falando de uma bicamada que está presente em baixas temperaturas, está influenciado por baixas temperaturas. Como eu falei para vocês, a gente vai estar falando de uma mudança no estado físico da bicamada. Quando baixa a temperatura, a bicamada passa do estado fluido para o estado gel, rígido. O colesterol vai aumentar a fluidez, impedindo então que esse estado rígido seja totalmente aplicável. Essa imagem mostra justamente isso, tá? Um estado fluido, tá? E um estado gel. Lembrando que essa fluidez, tá, vai estar relacionada aqui, ó, à presença de insaturações, do mesmo modo que esse estado gel, tá? A gente vai ter influenciando ele quem? A temperatura e a ausência de ligações insaturadas, tá? Nessa outra imagem, a gente pode perceber a interação do colesterol, né, à bicamada lipídica, aos fosfolipídios, mais exatamente, certo? E que ele vai aumentar a fluidez a partir do momento em que uma bicamada está exposta a baixas temperaturas. Um outro tópico importante a ser abordado nesta aula, que se refere aos lipídios de membrana, são as balsas lipídicas. O que vem a ser as balsas lipídicas? As balsas lipídicas vão corresponder a regiões especializadas da membrana plasmática, ricas, como o próprio slide já informa, em esfingolipídios e colesterol, tá? Onde proteínas específicas se reúnem e ajudam em sua estabilização. Os domínios das balsas são mais espessos do que os de outra parte da bicamada, o que vai acomodar melhor certas proteínas. Isso por quê? Isso porque os esfingolipídios são lipídios que possuem uma longa cadeia de hidrocarbono e reta, cadeia longa e reta, favorecendo então o melhor acomodamento de certas proteínas. Como foi informado, nessa região onde há balsa lipídica, há também um aumento no diâmetro dessa bicamada, passando para cerca de 50 nanômetros de diâmetro, onde nós encontramos as balsas lipídicas, tá? Essas balsas lipídicas, elas vão participar de dois processos importantes: a sinalização celular e o processo de endocitose. Nesse esquema aqui, nós podemos observar, né, uma balsa lipídica. Percebam, né, que as cores presentes nessa imagem possuem uma legenda informando quais são os lipídios que estão presentes na bicamada, na bicamada lipídica, na sua face externa e na sua face interna, bem como aqueles que se encontram em maior concentração na balsa lipídica. Nessa imagem inferior, pode observar também o aumento na espessura desta região onde se encontram as balsas lipídicas. Nesta imagem, a gente pode dar ênfase a caveolins. As caveolins são uma família de proteínas integrais de membrana que vão ser os principais componentes das cavéolas. E o que danado é uma cavéola? A cavéola é o exemplo de uma região onde ocorrerá uma endocitose, já que a mesma vai corresponder a uma pequena cavidade ou uma depressão da membrana celular, que se forma, então, a comunicação da parte interna com a parte externa. A cavéola é justamente uma região especializada da membrana que vai permitir a ocorrência do processo de endocitose. Bom, pessoal, chegamos então ao final dessa videoaula. Espero que vocês tenham curtido, né, e que sirva para vocês de fato. Um abraço a todos e até a próxima.